Meu Deus querido, repreenda o mal-estar, repreenda as dores, oh meu Pai querido, cura a verdade, meu Pai, desperta o teu povo a respeito da tua vinda e nos dá a grande bênção e a vitória, repreenda os impedimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, louvado seja Deus. Meus irmãos, fiquem em pé por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo 14. Livro da Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Glória ao Glória ao Cordeiro de Deus. Gênesis capítulo de número 1, versículo 14, que nos diz: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Amém? Pode tomar o seu assento. Você vai acompanhar na sua Bíblia os textos que eu vou mencionar. Não precisa você se levantar, você pode ficar sentado acompanhando. Primeiro, meus irmãos, o pastor me falou para mim ficar trazendo os ensinamentos na quarta, e aí eu falei, estamos na benção aí, vamos fazer o que Deus nos orientar e nos direcionar. Sabemos que a palavra de Deus nos diz no livro de Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que? Conhecimento. Então é muito importante, de suma importância, eu louvo a Deus pela direção do Espírito Santo de Deus em direcionar o pastor e nos direcionar para nós ensinarmos a respeito da palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus me deu a direção de um estudo hoje. Eu acredito que os irmãos já sabem bastante desse tema, que é sobre os sinais da volta de Jesus. Mas eu acredito que você e eu aprenderemos algo novo hoje. Eu acredito que algo que você não sabia, você vai aprender hoje, porque a palavra de Deus também ela se renova dia após dia. É de suma importância nós conhecermos os tempos e o que nos mostra a proximidade da vinda de Jesus. E não é para nós somente ouvirmos esta palavra e nós deixarmos ela somente parada, ou como se for, você ouviu um estudo, ou eu ouvi o estudo e deixar somente aquele estudo parado. O conhecimento não deve ficar parado, mas deve ser exercido o conhecimento que foi aprendido. Ou seja, é de suma importância aprendermos e colocarmos em prática, porque tudo que Deus nos fala é para nós tomarmos uma atitude a respeito da Bíblia quando Ele nos orienta algo. Tudo que Deus falar comigo, com você, não é somente para nós estudarmos e guardarmos, mas para praticarmos isso. E qual é a importância de saber os sinais da vinda de Jesus? A primeira importância é de nós estarmos preparados para este grande evento e para nós sabermos pregar para as pessoas a respeito dos sinais que mostram que está próximo a vinda do Cristo. Eu também queria trazer um pouco dos acontecimentos que estão nos mostrando também a manifestação do anticristo, que o anticristo breve vai se manifestar. Eu queria mostrar um pouco como o mundo está já preparando o caminho para o anticristo governar, mas eu não consegui trazer esse conteúdo hoje. Mas se eu conseguir na próxima aula, se Deus me direcionar, eu quero trazer para nós vermos como o mundo está indo, pela organização
que está sendo feita para já o anticristo assumir esse mundo e já ter tudo na mão para dominar o povo. Então vai ser muito bom nós vermos isso, como é que está. Mas vamos entrar nos sinais da vinda de Jesus. Nós sabemos que os sinais de Jesus, as pessoas conhecem mais da volta de Jesus, é aqueles sinais climáticos, né? Mas aqui é muito ensinado, os irmãos ensinam, e também em alguma oportunidade eu quero ver se o nosso irmão Josemar também traga alguma palavra, em alguma oportunidade Deus vai preparar para ele trazer algo a respeito também do ensino da palavra de Deus. E essa palavra, meus irmãos, os irmãos já é bem acostumados a ensinar sobre isso, mas talvez nós vamos compreender algo mais profundo. Vamos abrir a nossa Bíblia, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Eu creio que nós vamos dar tempo de terminar aqui todo esse conteúdo de hoje, sem ultrapassar o horário. Eu falei 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Por favor, capítulo de número 2, versículo 3. Amém? Louvado seja Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos para o versículo 2 e o versículo 3, amém? Vamos lá. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por epístola, que é por palavra, que é por epístola, é como de nós, como o dia de Cristo estiver já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Eu quero ficar nesta parte aqui da apostasia. Meus irmãos, o primeiro sinal que nos mostra a vinda de Cristo não é os sinais climáticos. Quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, e essa segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, ele está falando a respeito da vinda de Cristo. Ele vai nos mostrar um dos sinais mais fortes, que é o sinal da apostasia. A apostasia, no seu significado, é abandono da fé ou negar-se à fé. A apostasia está caracterizada em deixar a fé verdadeira. Eu não estou falando qualquer fé, não estou falando qualquer crença, eu estou falando a crença verdadeira, na verdadeira palavra de Deus, da forma que ela é, da forma que ela realmente nos mostra como ela é. Porque muitos estão por aí pregando uma verdade, entre aspas, que não é uma verdade, mas é um evangelho que o apóstolo Paulo diz que há muito que transtorna, que perturba, que distorce o evangelho. Não é essa verdade que eu estou falando. Estou falando de uma verdade absoluta, uma verdade absoluta. Então esta apostasia, ela seria de modo mundial. E essa apostasia, ela já está acontecendo, e ela, em decorrência até Jesus voltar, ela vai continuar com mais frequência acontecer. Como que nós podemos classificar essa apostasia? Nós vemos primeiro que quando começou o cristianismo, o evangelho, a igreja seguia a palavra de Deus de conformidade como o evangelho orientava, como a Bíblia orientava, as pessoas seguiam. Houve um certo momento que por nome, se eu não me engano, Constantino, disse que se converteu ao cristianismo, que era um dos imperadores romanos, e adotou-se a processar ou crer na fé do cristianismo, batizou, pelo que nos diz a palavra, mas no decorrer do tempo,
a igreja começou a se aliançar com o Império Romano. A igreja naquele tempo era a igreja primitiva. A igreja começou, não diga a igreja na sua totalidade, entendam, alguns grupos de cristãos começaram a se unir com outros por meio da política, e começaram a trazer, através também desse Constantino, questões do paganismo, culturas pagãs e ensinamentos pagãos, que paganismo vem de culturas que não seguem o cristianismo, outros tipos de ensinos e de culturas, compreendem, né? Começaram a introduzir tudo isso dentro do cristianismo, e fizeram cristianismo meio mesclado, sabe aquele cristianismo misturado com outras religiões, e com outras culturas, e com outros costumes? Foi isso que fizeram, após Constantino dar esse maior apoio à igreja, naquele tempo, se uniram à política e começaram a entrar tudo isso, se tornou a famosa Igreja Católica, a famosa Igreja Apostólica Católica, né? Romana, né? Eu estou até confundindo já há tanto tempo que eu estudei sobre a Igreja Católica. Então, por causa de Roma, do Império Romano, veio que eles começaram a trazer indulgências, que vocês sabem que eles vendiam, né? Vendia água benta, já ouvi falar que eles vendiam até pedaço de papel, dizendo que era um pedaço de terreno no céu. Já ouvi várias heresias a respeito dessas questões, que eles vendiam bastante coisa, dizendo: você precisa vir aqui, fazer isso, pagar isso, para você quando morrer ter sua parte no céu, e diz do purgatório, né? Também muitas outras coisas. Então foi, e a igreja se apostatou. A igreja, não sua totalidade, irmão, sempre vai ficar os remanescentes. Você acha que foi todos os crentes que se apostatou? Tinha gente que não seguia o sistema católico, o sistema papal, que hoje um dos maiores líderes mundiais é o Papa. E é isso que é tão interessante, que nós vamos ver, se Deus nos permitir, na próxima aula, como esse novo Papa, ele está querendo organizar todas as religiões. Ele faz reuniões com os líderes religiosos de todas as religiões, e ele quer unificar, é o chamado ecumenismo, que nós chamamos, que vai ser a religião que vai predominar, porque o anticristo vai precisar de uma única religião. O governo do anticristo é o governo tipo o governo de Nimrod, que está escrito na Gênesis, o primeiro poderoso na terra, onde dominava tudo, e só ele tinha um domínio terreno naquele período. Agora vamos na frente. Então a igreja foi apostatada. Quando nós vemos pela reforma protestante, teve outros antes que foram mortos pela igreja católica, que infelizmente isso é histórico. Já me ensinaram isso na escola, na própria escola já me ensinaram que a própria igreja católica perseguiu e matou muitos cristãos que não seguiam o cristianismo apostatado da igreja católica. Eles mataram bastante cristão. Eles chamavam aqueles que não concordavam de hereges. Muitos foram queimados. E vocês sabem que herege, na verdade, é aqueles que pregam o que não está na Bíblia. Isso é heresia. Heresia é pregar algo que não está na Bíblia. Mas os cristãos foram chamados de herege. Por quê? Porque eles não tinham o que apontar, inventavam algo, dizendo: eu sou dono da verdade. Os católicos nesse tempo diziam: eu sou dono da verdade. E os cristãos que não aceitam o sistema papal católico, eles são hereges. Eles constituíram a verdade deles e diziam que a verdade deles era verdadeira, e mentira, que a verdade verdadeira é a verdade do Evangelho. E muitos irmãos foram mortos por não negar a Cristo. Vamos lá. Com a reforma, nós sabemos, protestante, um dos seus grandes nomes importantes foi Martinho Lutero, que nós vemos com as suas teses. Ele desafiou a igreja católica. Tanto que é interessante como Martinho Lutero era um dos monges, um dos padres, e Martinho Lutero saiu da igreja que estava católica, apostatada, porque ele não acreditava quando eles vendiam aquilo,
quando ele vendia aquilo outro, quando eles diziam, você precisa fazer isso, pagar penitência, rezar muito, Pai Nosso e tal, rezar Ave Maria para você ir para o céu. Ele falou, não, isso aí está completamente errado. Ele começou a estudar a Bíblia, ele viu que os líderes religiosos católicos naquele tempo não podiam, ou na verdade não deixavam o povo ler a Bíblia. Aí ele viu que tinha algo errado, e Deus começou a despertar ele. E é tão interessante na história dele que o ex-monge, ex-padre casa com uma ex-freira. Ele casou com uma mulher que era uma ex-freira também, que saiu do meio da religião católica. Isso aqui tudo é fato, é história, não é invenção minha, está nos livros de história, você pode pesquisar. Então, ele fez com a reforma protestante, que veio da Europa. Na Europa se começou, se eu não me engano, não sei se foi na Inglaterra que começou com a reforma protestante, eu não peguei detalhe por detalhe, mas a Europa foi o berço do cristianismo. A Europa foi o berço do cristianismo. Então aí se começou o cristianismo novamente na sua totalidade crescer, porque naquele momento só existia uma religião que predominava, uma religião constituída por todos o mundo, que era o catolicismo. Mas depois começou a vir as outras igrejas sérias, igrejas que acreditam no verdadeiro evangelho. E aí começou o protestantismo que nós sabemos. Agora hoje a apostasia voltou de novo, mas ela voltou de outra forma. Ela não voltou, quer dizer, mais ou menos também, né? Porque hoje em dia tem meia ungida para vender na igreja, tem algo ungida para vender nas igrejas, né? Tem rosa também, que aquela rosa que eles dizem que coloca aqui, ela atrai o mal. Vende tudo tipo de toalha ungida, tem tudo que você pensar. O cimento da casa própria também tem. Tem isso aí. Então não tem muita diferença, né, do catolicismo apostatado. Não tem tanta diferença assim. Mas mudou por quê? Porque está chamando, as mesmas igrejas estão chamando, sendo igreja protestante. Eu digo, nós somos igrejas cristãs evangélicas, mas estão apostatadas. Mas na verdade o catolicismo fez a mesma coisa. Católico significa, se eu não me engano, universal, né? Dizer, nós não somos universal, nós somos cristãos universal. E os católicos também são chamados cristãos. Quando contabiliza a maior religião que existe no mundo, não é por causa somente do cristianismo, é porque o cristianismo está junto com o catolicismo. E o catolicismo é um tipo de cristianismo, sabia? Está junto, é por isso que fala que a maior religião é o cristianismo, que está junto com protestantes e católicos. Mas infelizmente tem a apostasia. Vamos lá, falando na apostasia, a igreja, quando ela começou, ela não vendia nada disso que eu falei para vocês, a igreja protestante da reforma, e nem a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Ela é uma igreja que seguia os padrões bíblicos, mas a igreja veio no decorrer do tempo se apostatando. Paulo diz, eu na minha partida vejo e sinto dores e choro, porque eu sei que vai vir muitos que não vão ter dó do rebanho, não vão ter pena de vocês, vão fazer vocês lucro mesmo. É hoje, meus irmãos, a apostasia. Abandonar a verdadeira fé, aquela fé que foi pregada lá, que não podia vender nada, por causa que o reino de Deus não é comprar e nem vender, mas é o verdadeiro evangelho, é pregar a renúncia. Não, hoje em dia não vem disso, não vem daquilo. É as igrejas que naquele tempo não podia a pessoa andar na sensualidade, e hoje em dia as igrejas liberam, entendeu? Então a apostasia foi isso, abandonar o verdadeiro evangelho e começar a seguir um evangelho de conformidade à sua vontade. A grande maioria das igrejas está apostatada, e eu sinto muito, meus irmãos, eu sinto muito, e eu me entristeço muito, e de uns dias para cá eu tenho me entristecido bastante sobre essa questão. As pessoas não querem saber do verdadeiro evangelho. As pessoas não querem saber. A apostasia, irmão, tomou conta de tal maneira que você olha assim e fala, meu Deus do céu, e se Jesus, talvez, como o próprio provérbio de alguns diz, se Jesus demorar, como é que fica? Quem é que vai se salvar? Porque o mundo está indo de mal a pior, e cada vez vai piorar. Se você pensa que o povo vai se despertar para Deus, eu já digo realmente para você que a Bíblia nos mostra que seria
os dias piores, cada dia piorando. A maioria não será salva e não querem a salvação. Então, quando você estiver ensinando para alguém, pregar para alguém, pode falar sobre a apostasia, que é o maior sinal. O cristianismo, que está um cristianismo sem unção, sem palavra, um cristianismo mesclado com outras religiões. Como o catolicismo mesclou com o paganismo, o cristianismo atual, quase todos pastores e igrejas, quase todos mesclaram com a cultura atual, com as palavras atuais e com os comportamentos atuais. Quase todos estão nessa situação. Não todos, grande maioria está. É uma tristeza para nós. É ter triste estudar esses ensinos, sabe? Mas fazer o que se Deus me deu a direção de ensinar. Então, meus irmãos, vamos para 2 Timóteo. Nós vamos continuar nessa parte até nós irmos para os assuntos das situações climáticas. Tá bom? Vocês entenderam como é que está, né? A igreja que era de 90, 70, 60, antes 50, não é a mais, porque apostatou. Vamos lá? Eu falei 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 até o 5. Alguém vai ler para mim aí, por gentileza? Eu vou deixar que alguém leia. Eu gosto que os irmãos participem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Até o versículo 5, por favor. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes afastam. Até aqui, obrigado. Meus irmãos, eu vou retomar ponto por ponto, porque eu preciso dar o significado para vocês, tá? Primeiro está nos dizendo nos últimos dias. Os últimos dias são esses que nós estamos vivendo hoje, que seriam dias difíceis, trabalhosos. É o que está acontecendo hoje. Aqui, esse texto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo as características e os comportamentos que os homens teriam nos finais dos tempos, nos últimos dias, antes da vinda de Jesus e da consumação do século. Vai nos mostrar quais são as atitudes dos homens, o caráter dos homens, as suas ações. Entendeu? Vamos ver algumas que está escrito aqui. Primeiro fala homens amantes de si mesmo. Quem é o amante de si mesmo? Aquele que só preocupa com si, aquele que não se preocupa com Deus, não se preocupa com o próximo, mas somente com sua pessoa, com seu ventre. Esse é o amante de si mesmo. Avarentos, nós sabemos, aquele que por avareza ou por questão de negócios, dinheiro ou bem material, que é apegado àquilo e que coloca aquilo em lugar de Deus. Tudo que nós colocarmos em lugar de Deus se torna, na verdade, uma idolatria. E a avareza está com a questão do dinheiro, está colocada a idolatria também, porque nós, se usarmos e termos avareza, ou qualquer um que ter avareza, ele coloca aquilo sobre Deus e se torna também uma idolatria. Então essa é a avareza. Mas vamos mais para frente, que nos diz presunçosos. Eu peguei alguns significados, tá, meus irmãos? Presunçosos, num significado aqui, arrogância. Sabe aqueles arrogantes, aquelas pessoas arrogantes que não respeitam ninguém, que
que um fala um A, ele fala um B, um C, vai lá para o alfabeto todo, né? Com aquela ignorância com as pessoas, aquela arrogância, né? Até muitos, e olha que esse texto está falando no meio do cristianismo. Depois você vai ver que aqui não está falando só das pessoas do mundo, aqui está falando dentro do cristianismo, alguns que se dizem crentes ou cristãos, aqueles que são até pastores arrogantes, que maldizem os membros e etc, etc. Vocês sabem o que é arrogância, né, meus irmãos? Vamos mais à frente. Soberbos, né? Aquele que se acha o melhor de todos, o melhor de tudo, sabe tudo, se exalta, se coloca acima de tudo, né? Então é esse que é soberbo. Vamos mais, meus irmãos. Blasfemos. Blasfemos, meus irmãos, é aquela pessoa que usa uma palavra ofensiva. Vamos supor, uma pessoa que alguém fala da palavra de Deus para ela, e não é isso, e começa a blasfemar, dizer uma palavra ofensiva contra aquela pessoa de Deus, contra aquela palavra de Deus que foi pregada, e até mesmo contra Deus. Começa a falar palavras que são ofensivas e negativas a respeito de Deus, ou de alguém, ou da palavra de Deus. Isso é blasfemar. Falar uma palavra ofensiva contra algo, ou a palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Ou é aquele que também se coloca como ter direitos e poder que só pertence a Deus. O anticristo vai ser um blasfemo. Por quê? O anticristo, a Bíblia diz que ele vai se sentar no santuário parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Isso é blasfema. Qualquer um que dizer assim: olha, eu tenho o direito e o poder que só pertence a Deus, aquilo que só Deus pode fazer, e eu ou você ou qualquer um querer ter aquilo, estamos blasfemando. O homem hoje, com a meteorologia, eu vou marcar quando vai chover aqui. Sabia que isso é uma blasfema? Porque o homem está querendo tomar o lugar de Deus. Quem é que pode mandar chuva? Quem é que pode? Só Deus. Aí o homem fica querendo mandar em tudo. Não vai chover ali. Outra hora até mesmo eles inventam uns negócios aí que eles fazem chover em um canto, fazem chover em outro. Está blasfemando contra Deus. Está fazendo uma ofensa contra aquilo que é só Deus. Porque só Deus pode controlar este mundo, e o homem está querendo ser Deus. O homem está querendo tomar o rumo de ser um semideus, um Deus misturado com o homem. Não existe isso. Só existe um Deus, que é o nosso Deus criador dos céus e da terra. Então muitos estão blasfemando por isso. Estão querendo, a ciência, meus irmãos, está querendo colocar no homem, até o homem fazer um clone. Mas o homem morre, tira a memória dele, coloca ali um clone lá. Gente, pelo amor de Deus, o homem está querendo, não está querendo, irmão? Quem criou o homem? Foi Deus. E agora o homem fica inventando. Já começa pelos robôs, né, meus irmãos? Já é uma blasfema. Um robô humanoide que parece um homem e uma mulher, já estão blasfemando, querendo criar aquilo que Deus criou, e outras coisas mais, clonando animais e outras coisas mais que realmente estão blasfemando. Vamos mais à frente, no nome de Jesus. Desobediente aos pais e mães, misericórdia. Aí a gente não precisa nem falar, a gente já sabe como é que está a situação. Ingratos, aquele que não tem gratidão, né? Profano. O que é ser profano? Profano é sujar ou manchar ou desrespeitar o que merece respeito. Por isso que o anticristo também vai profanar o santuário. Quando ele fazer o acordo com Israel, ele vai profanar. Por quê? Porque ele vai desrespeitar o sacrifício pelo costume judaico que vai ser feito. Ele vai cometer algo lá que vai desrespeitar, ou que vai sujar, ou que vai manchar aquilo que eles respeitam, que é o sacrifício a Deus pelo costume judaico ortodoxo. Que os judeus ortodoxos são aqueles que não creem em Jesus, que vão fazer esta aliança com o anticristo, e que ainda segue a lei mosaica nas questões dos sacrifícios e rituais, e que nós sabemos que eles têm esse grande respeito a isso, entendeu? Então profanar é isso, é manchar, é sujar, é desrespeitar aquilo que merece respeito. Quando alguém profana a palavra, quando ele desrespeita, quando ele mancha, quando escandalizar, está profanando também, meus irmãos.
Vamos mais à frente, no nome de Jesus. Sem afeto natural. Esse afeto natural, meus irmãos, está na colocação. Sabe aquele afeto que o pai tem pelos filhos e o filho tem pelo pai, marido pela mulher, amigos, tem aquele afeto, aquele carinho, ambos. É sem afeto natural, é sem esse carinho. Sabe aquelas pessoas que não têm, quantos irmãos que não tem carinho, mãe que não tem carinho pelos filhos, e pai que não tem carinho pelos filhos, o carinho que eu digo, aquele amor, aquele cuidado, né? Aquele afeto natural que a gente conhece, não tem pelos amigos, se torna as pessoas para ele como muitas vezes negócio, se torna como só um meio de adquirir alguma coisa, mas não tem aquele amor, não tem aquele carinho, não tem aquele cuidado. Então as pessoas hoje estão desse jeito. Quantas famílias estão aí, né? E o filho não tem aquele carinho pelo pai, vice-versa, o amigo não tem carinho pelo amigo, é uma coisa terrível. O mundo está assim, o mundo está assim. Vamos mais à frente. Irreconciliáveis, aquele que não se reconcilia, que não aceita a reconciliação, que não aceita, como é que eu posso dizer, irreconciliável, que não aceita, meus irmãos, fazer algo com alguém, um concerto com alguém, assim, um contrato, vamos dizer, uma forma de linguagem, não consegue fazer um contrato com o outro, ele não consegue reconciliar com a pessoa, ele é uma pessoa irreconciliável, não consegue ter esse contato com as pessoas, entendeu? É irreconciliável, que não consegue reconciliar, ter esse contato, ou um contrato, em forma de linguagem, vocês estão entendendo? Aquela pessoa que não tem, vamos dizer, ele vive a vida dele para ele, e os outros não querem nem saber, vamos supor, se alguém está precisando ali resolver um negócio, vamos supor, um exemplo, alguém está querendo resolver um negócio com ele ali, ele não reconcilia, ele não consegue resolver aquele negócio, talvez o negócio é bom para ele, para outra pessoa, e ele não quer resolver, entendeu? É irreconciliável, não reconcilia, ou mal de alguém também, né? Pode entrar nesse que não consegue se reconciliar, pode entrar nessa questão, amém? Vamos para frente aqui, porque está voando aqui o texto, mas nós vamos encontrar aqui no nome de Jesus. 2 Timóteo 3, vamos a seguir, né? Eu falei irreconciliáveis, caluniadores, que vem de caluniar, falar mal, mentir, difamar aquela pessoa, né? A pessoa está certa e ele está inventando calúnia, isso é caluniadores. Incontinentes, irmãos, que veio aqui, eu fui pegar o significado e achei muito interessante. Incontinente, meus irmãos, diz sem força de vencer o pecado, ou se entregar a ele facilmente, ou sem força de vencer os desejos carnais, as paixões, ou se entregar facilmente a ela. É isso que chama incontinente. Eu não sabia desse significado e vi hoje e achei muito interessante. Não é verdade? O mundo está assim, as pessoas se entregam facilmente ao pecado, né? E não tem força para vencer o pecado. É mais ou menos esta tradução. Vamos lá. Diz mais cruéis. A gente sabe que é crueldade hoje, né, meus irmãos? É o que o Hamas está fazendo lá com os israelitas, decapitando, mata mesmo, pega violenta as mulheres, pega os idosos, as crianças, mata. É assim que faz, é cruéis, desse jeito. Vamos mais. Sem amor para com os bons. Esse aqui eu achei interessante. Sem amor para com os bons. Meu Deus. Aí eu estava analisando e fiz uma analogia. Olha, se tem um irmão, um exemplo, isso aqui é no meio do cristianismo que ele está falando, na frente nós vamos ver. Se tem um irmão na igreja que é fiel a Deus, sincero, aí muitas vezes os pastores não têm amor àquele irmão que é sincero, talvez porque ele não tem uma boa condição. Mas quando é um irmão que tem muito dinheiro, empresário, é o irmão que está ali mesmo, aquisitivamente, financeiramente bem alicerçado, pode pintar, pode bordar, igual diz o povo, pode fazer o que quiser. Meus irmãos, não tem problema não, participa de ceia, é presbítero. Um dia eu estava analisando sobre essa questão e vi sobre essa questão. Tem muito isso dentro do cristianismo hoje. O irmão que é sincero, só porque ele não tem posição, ele não tem posição financeira, ele é deixado de canto, é sem amor aos bons. Mas quando é um mau caráter, mas se ele tem riqueza,
ele é paparicado, ele ganha cargo, pode fazer o que quiser, não é disciplinado, né? Então, meus irmãos, está isso aí, é hoje o que está acontecendo dentro do cristianismo, é isso hoje, é isso que está acontecendo. Os irmãozinhos simplesinhos é disciplinado, mas os ricos, na maioria das igrejas, passa a mão na cabeça, é assim, isso aí, meus irmãos, todo mundo vê, na maioria do meio do cristianismo atual, está complicado, e eu tenho que pregar a verdade, eu não vou mentir, eu vou falar o que a palavra está dizendo. Vamos lá. Traidores, que a gente sabe, né? Trair um ao outro, tanto traição conjugal como traição por meio de amigos e tal e tal. Mais o que? Obstinados. Olha o significado de obstinado. Obstinado, teimosia. Aqueles que são teimosos, a gente prega, fala, nada com nada, não dá nada certo. A pessoa não quer obedecer, a gente ensina, fala, é teimoso, né? É isso, né? É para ele tanto faz, tanto fez. Vamos mais à frente, que nós temos que ver mais aqui, meus irmãos. Nós paramos em, louvado seja Deus, obstinados, né? Orgulhosos, aqueles que têm orgulho, que se acham melhor, que para ele o outro é pequeno e que ele é o grandão, né? Então, orgulho, nós vemos isso. Mais amigo dos deleites, que vem de prazer, do que amigo de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Olha, tendo a aparência de piedade. O que é piedade? Piedade é respeito pelas coisas religiosas, é um espírito de devoção, de adoração e compaixão, mas negando a eficácia deste afasta-te. O que Paulo está dizendo no finalzinho? Esses aqui não são pessoas ímpias, são pessoas que se diz religiosas, porque piedade significa respeito religioso e espírito de devoção e compaixão. Ele está dizendo, no meio dos cristãos, nos últimos dias vai ter todo esse tipo de característica e caráter e ações. Os homens vão estar dentro da igreja desse jeito aqui, a grande maioria, vivendo desse jeito aqui, desse jeitinho mesmo, e parecendo ter piedade, parecendo ser cristão, parecendo que adora, parecendo que tem compaixão, mas nega a eficácia dela. Muitos pregam e não vivem, e muitos só mostra ser uma coisa que não é, mostra ser, mas não é aquilo que ele é, e prega o que muitas vezes ele não vive. Mostra que tem, mas realmente não tem, é meio termo, sabe aquele cristianismo meio mesclado, como eu falei, é dividido. Ele mostra ter, mas não tem realmente, está dividido, está entre Deus e o mundo, é o mundo de hoje. Agora eu digo para vocês, o cristianismo moderno de hoje, em algumas partes, aquele pastor que prega a teologia da prosperidade, aqueles que pregam o liberalismo, muitas vezes você olhando assim num dia que ele está ministrando, você fala assim, não, parece um homem de Deus, está lá de terno, gravata, engomadinho, todo bem bonitinho, falando no nome de Jesus, né? Você vê as seitas e heresia. Hoje eu vi um povo ali evangelizando das seitas que tem por aí, e eles, meus irmãos, bem trajados, a grande maioria, né, quando está no evangelismo, tem aparência de piedade. Muitos, muito amor ao próximo, muitas faz instituição de caridade. A maioria dessas igrejas liberais tem instituição de caridade, ajuda os pobres, mas estão negando a eficácia dela, que é o verdadeiro amor, que é a obediência à palavra. Mas parece. Agora, quem dizer que não parece está mentindo, porque parece, muitas vezes parece. A gente olha assim, e tem uns que pregam um pouco da verdade, mas não é aquilo tudo. Uns tem, eu já falei para vocês aqui das seitas. Tem uma igreja que ela é muito conhecida no Brasil, que esta igreja, ela se veste muito bem, e a doutrina da veste é bíblica. A Bíblia diz que o homem e a mulher precisam, principalmente a mulher, no texto de Paulo ele escreve que as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Honesto
é uma veste honesta. Por quê? Porque não tem indecência. Pudor vem de vergonha, modéstia vem de moderação. Então Paulo está escrevendo que as mulheres se ataviem em traje decentes. É isso que ele quer dizer. A Bíblia também diz que Deus fez para o homem e para a mulher veste. Aí eu me pergunto e sempre falo isso. Imagina, se fosse para nós viver de todo jeito, com bermuda, se fosse para nós viver mostrando a sensualidade, mostrando o nosso corpo, os irmãos mostrar o peitoral, o músculo, as irmãs mostrar tudo que você pensar aí, vamos se dizer, para a gente não entrar em detalhes. Se fosse preciso isso, para que Deus ia fazer veste para Adão e Eva? Um casal estava no Éden. Um dia eu estava pensando isso e analisando. O casal estava no Éden, era só um homem e uma mulher, irmãos. Eles eram ambos uma carne só, era homem e mulher. Era só os dois, era casado, vamos se dizer. E Deus fez veste para eles, meus irmãos, para eles. Por quê? Porque Deus mostrou para ele que o homem não pode andar nu. Por mais que era só o casal, mas Deus mostrando, ó, desde o início aqui vocês têm que andar vestidos, vocês não vão andar pelado por aí não, entendeu? Então Deus já mostrou que o homem, e por quê? E por que isso, né, meus irmãos? Hoje, desse jeito, nessa situação complicada que está, entendeu? Então, está completamente complicado. Então a gente tem que só pedir misericórdia a Deus mesmo, porque o povo não quer mais seguir a palavra. E a Bíblia condena a sensualidade e a nudez. A Bíblia diz para nós tapar as nossas vergonhas. Está na Bíblia. Mas fazer o que, né, irmão? Quem quiser ir para o céu vai, quem não quiser vai para o inferno. Essa é a verdade. Oxe, não tem o que dizer, não é verdade? Nós temos que se esforçar, né? Para nós chegar lá, nós estamos lutando. Nós não chegamos ainda. Paulo diz: eu não alcancei o troféu ainda, mas eu estou lutando. Paulo diz: eu estou lutando pela coroa que vai ser dada a mim, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Nós estamos lutando para chegar lá. Quem quiser lutar, lute. Quem não quiser também, entre ele e Deus. Vamos lá, vamos para 2 Pedro, que dá tempo. Meu Deus do céu, já acabou o tempo, Jesus. Será que dá tempo? Mas vamos ser rápido. 2 Pedro, acho que vou ter que falar, meus irmãos, começar 1 hora mesmo, fazer 1 hora colado. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3, tá bom? Que diz assim, tá bom? Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências. Fui rápido aqui, mas eu preciso. Nos últimos dias virão escarnecedores. Quem é o escarnecedor? O zombador. Você prega a doutrina, besteira, nós estudou agora, nós descobrimos que não é assim. Que nada, o tempo dos quadrados. 1980, não precisa isso tudo não, você entendeu errado. Zomba. Teve um dia um pastor que subiu num púlpito, e eu vou falar o nome da igreja, só não vou falar o nome do pastor. E o pastor subiu num púlpito, e ele falou assim: olha, morreu o fundador da igreja aí, ó. Eu estou coçando para não falar o nome dele, ó. Estou coçando para não falar o nome dele, aqui a língua coçando. Na igreja dele, não podia nem as irmãs tomar banho de sabonete, falando da Deus é Amor. Agora eu me pergunto, todos que congregaram na Deus é Amor, não podia tomar banho de sabonete? Isso não é uma zombação? Não é zombando? Porque sabe que a igreja é séria, mas fica zombando. Aí ele quer dizer assim, é tão extremista que não pode nem isso. Mas na verdade isso é mentira. Isso não tem nada a ver, é zombando, uma zombaria. Falou isso o pastor em cima do púlpito. O pastor de igreja liberal, né? Falou isso. Depois que o missionário morreu, pouco tempo parece que ele falou isso. Parece. Tá vendo, irmão, como zomba? É assim que zomba. A Bíblia diz o quê? O texto 2 Pedro que nós lemos, que eu falei 2 Pedro 3,3, né? Vão vir escarnecedores, zombando, vão zombar, vão escarnecer, vão zombar, e vão andar segundo as suas próprias consciências que vem de desejo. Vão andar segundo os seus próprios desejos. É isso aí. A grande maioria dos pastores e dos cristãos estão andando segundo o seu próprio desejo.
sua carne. Não é segundo a palavra, porque se você é brincadeira se você dizer que uma missionária que vem para a igreja de mini saia, com a saia lascada, rachada para todo lado, está seguindo a Bíblia. Aí, que Bíblia é essa? Só se for uma nova Bíblia que eles reescreveram. Um pastor que sobe na igreja começa a colocar até taça de, igual eu já vi isso, taça de futebol de campeão em cima do altar, e começa a falar em nome, chega, coloca um político em cima do altar. Que Bíblia é essa? Estão andando segundo suas consciências, não é segundo o Evangelho. Isso não é Evangelho. Um pastor que chega e pede você, dá sua lata velha aí, dá seu carro que Deus vai te dar 2. Isso não é Evangelho. Só se for o Evangelho segundo a apostasia, só se for, mas o Evangelho de Cristo não é. Então é o que está acontecendo hoje. Vamos para os sinais climáticos para nós encerrar. Que são os sinais? Meu Deus, eu tenho Mateus 24 para falar todinho, não dá tempo não. Sinais climáticos, Lucas 21. Meu Deus do céu, não dá tempo, meus irmãos. Mas tá bom, o cara vai aprender. Você já sabe dos sinais climáticos, né? Não tem problema não, mas vamos ver se eu consigo. Lucas capítulo 21, versículo 11 e o versículo 25, que nos diz assim: e haverá em vários lugares grande terremoto, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. Amém? Nós lemos no começo Gênesis. A Bíblia diz que Deus criou o sol e a lua para servir de sinais, não é verdade? O sol e a lua servem de sinais, sabe? O sol com esses eclipses é um sinal, a lua quando fica cor de sangue é um sinal. Isso tudo é sinal, mostra até o sinal da vinda de Cristo. Joel escrevia dizendo, está escrito em Joel 2:30-31, que os últimos dias o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então os sinais também no céu, nas estrelas, são sinais da vinda de Jesus, são sinais que nos mostram a proximidade. Quando você vê essas luas de sangue, essas estrelas mudando alguma coisa, e outros tipos aí, tudo isso, coisas espantosas. E também sinais no céu. Vocês estão vendo que estão aparecendo, não sei se vocês sabem, estão aparecendo coisas diferentes no céu. Tem hora que aparecem umas coisas, uns sinais diferentes assim, algumas, não vou dizer imagem, mas algumas coisas bem diferenciadas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, está aparecendo no céu algumas coisas diferentes, sinais da volta de Jesus. Depois vocês podem pesquisar que vocês vão ver, tem vários, que eu não peguei nenhum por detalhe, tudo sinal da volta de Jesus. Vamos ver, o texto nos diz que, eu falei aqui, Lucas 21:25, sinais climáticos, não é verdade, meus irmãos? Sinais no clima. Você está acompanhando aí? Lucas, e eu estou aqui na benção aqui. Louvado seja Deus. 11, eu falei 11. Primeiro sim, vai ver o que? Grandes terremotos em vários lugares. Já está tendo, irmão. Fome? Está tendo. E ano que vem vai ter mais, segundo a estatística deles aí. Pestilência, muita doença nem se conta. Coisas espantosas. Coisas espantosas, irmãos. Como não é espantosa? Eu não sei se você está sabendo. Já tem gente casando com robô. Tem gente casando com robô. Tem gente que se diz que é cachorro, já anda com coleira por aí. É verdade. Tem gente casando com animais. Tem. Isso não é coisa espantosa? E tem muito mais coisa louca por aí, irmão. Isso aí é só a ponta do iceberg. Tem um negócio feio. Tá brincando? Tem muita gente aí em outros países que está dizendo que virou um cachorro, que quer viver como um animal, estão pedindo até o governo liberação para isso. Pode pesquisar, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Pode pesquisar, hoje em dia todo mundo tem o celular na sua mão, pode ter as informações. O negócio está feio, irmãos, coisas espantosas. E eu falei Lucas 21 e o 25 também, né, meus irmãos? Vou ver o que fala aqui no 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Olha. Quantas luas de sangue já teve por aí, né, meus irmãos? Quantos sinais estão dando aí? Né? Angústias das nações. As nações estão angustiadas.
vão estar angustiados pela perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, o chamado de tsunami, né? Quando o mar estiver agitado demais, tem muitos lugares que o povo fica desesperado por causa disso. Vai chegar um momento, irmãos, que os mar vai começar, e diz que se a geleira lá na Antártica ela derreter, vai aumentar, muito a proporção do mar. E cidade como Beira-Mar, você sabe, cidade de Salvador e outras cidades que é perto de mar, vai desaparecer. Tudo indica que no futuro essas cidades que estão perto de mar vão desaparecer, porque a geleira, por causa do aquecimento global do clima, ela vai derreter, e quando ela derrete, ela vai aumentar a água, e a água vai começar a criar ondas grandes e vão tomar todas as cidades que estiver perto. Vai acontecer isso aí, vai acontecer. Isso aí está na Bíblia. Vamos lá. Já falei de Joel e falei também de Gênesis, né, meus irmãos? 1,14 dos sinais do sol e na lua. Vamos só para Mateus 24, que eu pego e faço logo o término de Mateus 24 com a conclusão de vários sinais, tá bom? Louvado seja Deus. Eu acredito que você está aprendendo algo novo aqui, eu acredito. Louvado seja Deus. Mateus 24, versículo 1 a seguir. Eu vou ser bem rápido, que acabou meu tempo, tá? Quando os discípulos iam saindo do Monte das Oliveiras, ou saindo do templo, né? Aproximou os discípulos, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou os discípulos, perguntou, mostrou a estrutura do templo, e perguntou a Jesus. E falou, mostrou a estrutura do templo a Jesus. Quando você vai fazer a coisa apressada, não dá certo. Tenha paciência, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Mas vamos lá, não vai conseguir. Oh meu Deus, não alguns ver de tudo isso, em verdade não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, os discípulos pedem a Jesus, dizendo: quais serão essas coisas, quando o templo vai ser destruído, e qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Sabemos que o templo já foi destruído, não é verdade, meus irmãos? E que agora nos mostra os sinais da vinda de Jesus. Jesus vai falar primeiro para que ninguém vos engane. Aqui é os sinais sobre o engano no meio do cristianismo, tá bom? Muitos vão ouvir um nome dizendo: sou Cristo, enganarão a muitos. Cristo significa ungido de Deus. Muitos dizem que é o Cristo na sua personificação de Cristo, e outros dizem que é ungido de Deus e não é. Vocês sabem que já tem muitos Cristos por aí, no Brasil tem um, e muitos que se dizem ser ungido de Deus não é. Amém? Vamos lá. Guerras, rumores de guerra. Está vendo o tanto de guerra? Tem aí, meus irmãos, um rumor aí que pode aparecer qualquer hora, até a terceira guerra mundial. Tá feio o negócio, irmão. Tá feio, o negócio tá feio mesmo, só Deus na causa. Não assustei, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vou levantar nação contra nação, reino contra reino, fome vai ter muita, peste, terremoto em vários lugares. Todas as coisas são um princípio de dores. Vão entregar o povo cristão para ser atormentado, vão matar e vão ser odiados de toda a gente por causa do nome de Jesus. Aí, lá na Coreia do Norte, eu estava ouvindo, estudando sobre isso. Lá na Coreia do Norte, meu irmão, os crentes fazem culto no cemitério, dentro das casas, nos milharal, nas plantações, na China também, e outros países. E a perseguição ao cristianismo, cada vez que se passa, está aumentando mais, porque a maioria dos governos são governos que são comunistas, são governos que seguem o ateísmo, são governos que seguem o satanismo, na verdade. E eu vou dizer para vocês, se preparemos nosso lombo, que no Brasil não vai demorar muito não. Já não pode mais falar algumas coisas no Brasil. Se você pregar contra as religiões afro, ele lhe processa. Teve um pastor que foi processado. Você pregar contra o homossexualismo também, se o gay quiser, com todo respeito aos homossexuais, mas a Bíblia condena, você pregar contra os homossexuais, a prática homossexual não é contra eles, é a prática. Você pode, negócio por homofobia, eles vão inventar muita coisa. A gente sabe do tal chamado intolerância religiosa, se eu não me engano, é isso, né? Não é verdade? Então, o negócio está pegado. Preparemos nosso lombo, porque o do Brasil não vai ficar para trás, não. Não vai ficar para trás, não, porque o negócio vai pegar com esse governo diabólico, satanista que nós temos
no Brasil. Vamos orar para que Deus converta esse povo. Mas a Bíblia tem que se cumprir, né? Não tem para onde correr, é só nós ficar firme na palavra. Não é para assustar não, mas a Bíblia tem que ser falada, né, meu irmão? Vamos lá. Vou ser odiado por causa do nome de Jesus. Já tá, tem país aí que no nome de Jesus não pode nem falar, o negócio está assim. Muitos vão ser escandalizados, estão aí, né? Vão trair uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Vai se multiplicar a iniquidade. Oh, meu Deus do céu, iniquidade, meu Deus me livre. Tanto de iniquidade que tem nesse mundo. Você vai aí para frente, você só vê mulher nua, homem nu, é um mentindo para o outro, é um passando propina, é um caluniando, é um difamando, é um roubando, é um na droga, é outro na prostituição, é iniquidade, é só iniquidade. Não, você bate a cara ali para o mundo e só vê só pecado, irmão, só pecado. E dentro da igreja, das muitas igrejas, entrou também isso, infelizmente. Misericórdia, meu Deus do céu. E o amor vai se esfriar. O amor a quem? Primeiramente a Deus. O amor verdadeiro a Deus se acabou. Na grande maioria se acabou o amor verdadeiro à palavra. Não tem mais. E o amor ao próximo também é muito pouco. Então tá assim, meus irmãos, tá difícil. Mas o que perseverar até o fim, insistir até o fim sendo fiel a Deus, vai ser salvo. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo para testemunhar as nações, então virá o fim. O evangelho é verdadeiro, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da ungida, não é o evangelho da meia ungida, não é o evangelho do bloco ungido, não. É o evangelho verdadeiro da palavra de Deus, o evangelho do reino vai ser pregado para todas as pessoas, para ninguém dizer eu não ouvi. Aí vai vir o fim. Está aí, meus irmãos, sinais da vinda de Jesus. O principal sinal não é os climáticos, faz parte. Os principais sinais os sinais do caráter do homem corrompido que seria nos últimos dias. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé o povo estava fazendo o que, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus viu que o homem, todo pensamento e sentimento do homem era má no seu coração. E toda a terra estava cheia de violência. É o que está acontecendo hoje. Estava todo mundo vivendo na maldade. Mas estava se casando, né? Porque Jesus mostrou assim, vai estar todo mundo vivendo a sua vida, mas vão ser pegos desapercebidos quem não estiver vigiando. Jesus quis dizer isso. Mas vai ser como no tempo de Noé, cheio de pecado. Cheio de pecado como Sodoma e Gomorra. Jesus vai vir voltar nesse período. Quem tiver preparado sobe, quem não tiver, só a misericórdia. Então, meus irmãos, é momento de nós continuar firme, mesmo fraquinho, como a igreja, né? Se não me engano, de Filadélfia, tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse meu nome. A força é pouca, é verdade. Não negar a palavra, não negar o nome do Senhor e guardar a palavra, não é verdade? Vamos até o fim, meus irmãos, perseverar até o fim. Se nós conseguir chegar lá, nós é salvo. O maior bem é a nossa salvação. Deus abençoe. Passei só 5 minutos. Pode dar glória para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor quer encerrar? Então vamos encerrar. Na próxima, nós começa mais cedo. Eu tenho que começar 8 horas para terminar 9, porque a gente gasta 1 hora para falar, mesmo que é um ensinamento pequeno, né? Mas a semana que vem, bora ver se Deus prepara aí. Eu creio que Ele vai preparar para a gente trazer o ensinamento sobre o sistema do anticristo, como é que está a todo vapor. Então, meus irmãos, estejamos preparados. Não vamos aceitar o pecado, não, mas vamos estar preparados. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Pecado, meus irmãos, é o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, se a Bíblia está falando que não é para fazer, é pecado. A Bíblia está dizendo, não faça, é pecado. Como os 10 mandamentos. A lei, ela mostra o pecado para a gente não praticá-lo, como os 10 mandamentos. Então, o que é pecado, se você tiver em dúvida, vai na Bíblia. A Bíblia vai mostrar o que é pecado, e aí nós vamos fugir do pecado. Então, vamos seguir a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo ensinamento da palavra. Tu és maravilhoso.